Graça e paz. Finalizaremos hoje a questão da Babilônia. Vimos no capítulo 17 que tudo era encabeçado, organizado pela Babilônia religiosa, aquela meretriz assentada sobre a besta. Então ficava na ponta da pirâmide. Mas paralelo a ela, tem também a Babilônia política e comercial. Então, primeiramente, os 10 chifres que estavam sobre a cabeça da besta, eles se voltam contra a Babilônia religiosa, se voltarão no futuro, comem a sua carne, destroem a Babilônia religiosa. Então a religião no começo apoia o anticristo. E no final, o governo do anticristo, através dos 10 chifres, destrói a religião. Nós vimos no capítulo 18 a destruição da Babilônia comercial e política. E como o livro de Apocalipse é um livro de contrastes, nós tivemos no vídeo anterior 3 lamentos pela Babilônia. O lamento dos reis da terra, o lamento dos mercadores, que trata-se das grandes indústrias, e o lamento dos marinheiros, que fala de transporte. E em meio aos lamentos pela destruição da Babilônia política, com o fim da moeda do governo, da moeda única, com a queda da bolsa de valor dos grandes bancos, então nós vemos os reis, vemos os mercadores e os marinheiros lamentando. Mas o mesmo texto diz: alegra-te sobre ela, ó céus, e santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a sua causa. Por que é que os céus, os apóstolos e os santos deveriam se alegrar com a destruição da Babilônia? Porque é a destruição do pecado, da idolatria, do orgulho, da avareza e da sensualidade, do culto ao corpo. Alguns intérpretes do Apocalipse dizem que os apóstolos falam da igreja, porque a igreja está no fundamento dos apóstolos. E com respeito aos profetas, porque o texto diz apóstolos e profetas, seriam os santos do Antigo e do Novo Testamento, e outras pessoas vão dizer que são os salvos da grande tribulação. Você já percebeu que o canal aqui explica diversas teorias e defende quando tem alguma coisa perigosa no meio, mas se tratar de Antigo e Novo Testamento, ou de pessoas que forem salvos na grande tribulação, isso não é um problema para a nossa interpretação, tudo bem? No versículo 21, vimos uma grande pedra que foi lançada. Essa pedra aqui era uma espécie de moinho que só os animais podiam mover. Então, essa pedra grande é lançada no mar. Do mesmo jeito que a pedra afunda e você não vê mais nada por causa da água, será a destruição da Babilônia. Eu acredito que no governo, no milênio, não terá museu para relembrar como era a Babilônia, como era o pecado antigamente. O texto é bem claro que essas coisas não serão mais lembradas. Será o fim da Babilônia, tá? A história, as artes, o museu, essas coisas para lembrar do pecado não terão mais. Para entender melhor o texto de João, o Apocalipse, eu quero aconselhar vocês a lerem Jeremias capítulo 51. Leia o capítulo todo, mas exclusivamente o versículo 62 e 63. Então, Isaías capítulo 51, versículo 62 e 63. No versículo 22, diz que não se ouvirá mais a voz de arpistas, nem de músicos, nem de flautistas, nem de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti, e o ruído da mó em ti
não se ouvirá mais. Esse versículo explica então o que terminamos de comentar, que essa cultura de pecado que existe hoje, que coloca pessoas nuas e falam que é arte, isso vai se acabar. Não tem mais esse tipo de arte. A música utilizada em orgias, em striptease, esse tipo de coisa, não terá mais. Temos o complexo arquitetônico, por exemplo, de Oscar Niemeyer, e até mesmo lá em Brasília. Mas aqui em Belo Horizonte, até a igreja que ele fez, a igreja de São Francisco, se não me engano, na orla da Pampulha, tem as voltas, a curva de uma mulher. Ou seja, ele explorava a sensualidade feminina até na igreja que foi construída às margens da Lagoa da Pampulha. Esse tipo de arquitetura não terá mais. O versículo 22 diz ainda que o ruído da mó não se ouvirá mais. Eu disse que a mó era uma pedra que só os animais podiam girar. Então não era um moinho qualquer que as pessoas utilizavam em casa, era grande. Talvez esse versículo queira dizer que as grandes indústrias que poluem tudo, que destroem o meio ambiente e fazem barragens que rompem e que cobrem cidades inteiras e que não estão nem aí preocupadas com o meio ambiente, estão preocupadas apenas em ganhar dinheiro, destruindo camadas de ozônio, esse tipo de empresa se acabará, não se ouvirá mais o ruído dessas empresas. E isso faz lembrar a pedra de Daniel, capítulo 2, que veio, acertou o pé da estátua e destruiu os pés, as pernas, o ventre, o peito e a cabeça da estátua, e formou-se um grande monte no lugar. Essa pedra vem acabar com todo esse sistema. No versículo 23 e 24, nós vemos o motivo da destruição da Babilônia. Porque Deus vai destruir a Babilônia, mas por quê? Por três principais motivos. O primeiro motivo: os seus mercadores eram os mais ilustres da terra, porém a sua riqueza não era lícita. Se você não tiver necessidade de gastar o seu dinheiro, eles criam uma necessidade para você. Segundo motivo, esse segundo motivo já foi visto no capítulo 18, versículo 3. Nós vimos as suas feitiçarias. Feitiçaria aqui fala de artes mágicas, ocultismos e drogas. Drogas lícitas e drogas ilícitas. Igrejas que utilizam do toque, por exemplo, de Chacô, que utiliza de mágicas até para enganar as pessoas, esse tipo de ocultismo, de mágica, isso será aniquilado. É um dos motivos da destruição da Babilônia. E lembrando que na Idade Média começou-se a utilizar disso também, e nós temos hoje a conhecida Nova Era, que não é nova mais, todo mundo já acostumou com a Nova Era. O que a Nova Era faz? Se observarem hoje a igreja, as mensagens não são mais cristocêntricas. Cristo hoje não é o centro das mensagens, não é o centro das pregações. O centro da pregação hoje nas igrejas são as necessidades humanas. O que é que Deus vai fazer por você? O que é que Deus vai fazer na sua família? O que é que Deus vai fazer na sua vida profissional? Então eles tiraram o foco de Deus, de Jesus, e colocaram na necessidade do ser humano. E as pessoas ficam cegas com essa mágica, com essa nova era, com essa falsa teologia de prosperidade que diz que você tem que ser rico para ser abençoado. Elas estão ainda focadas em três pilares. O primeiro é o da riqueza. Ou seja, se você é um crente salvo, tem que ser rico. Segundo, é o do luxo.
tem que viver no luxo, tem que usar coisas caras, tem que esbanjar, enquanto outras pessoas morrem de fome. Não é justo isso. E o terceiro é da sensualidade. Tem que parecer bonito, bonita a qualquer custo. Tem que ser uma pessoa desejada a todo custo. Isso é nova era. Isso é um dos motivos da destruição da Babilônia. O terceiro motivo da destruição da Babilônia é por causa do sangue. Sangue dos profetas, sangue dos santos e santo de todos os que foram mortos na terra. A Bíblia diz que a terra clama pelo sangue. Então, todo o sangue que foi derramado por causa de guerras, porque as pessoas queriam o quê? Riqueza. Fizeram guerra porque queriam o quê? História. Fizeram guerra porque queriam o quê? Poder. Todas as guerras, as batalhas, a concorrência que existe hoje, é tudo pelo motivo de riqueza, de luxo, de sensualidade. Então, Deus vai cobrar isso também. O sangue que foi derramado em prol do luxo de alguns. Com isso, chegamos a uma conclusão de que a Babilônia não é simplesmente uma Roma qualquer. A Babilônia será uma síntese de todas as nações. Desde Gênesis capítulo 4, versículo 17, a cidade fundada por Caim, que veio produzindo maldade até os dias atuais. Naqueles dias, Deus aniquilará a Babilônia. E esse assunto está ficando por aqui. E vem aí bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, um monte de assunto interessante pela frente. Deus abençoe vocês, participe conosco. Se ainda não for inscrito, se inscreva. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo.